Dia 16 de junho, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Seja intencional no seu crescimento. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 14 e 15. Esse versículo que nós acabamos de ler, nós vemos que o propósito de Deus na vida de cada um é que não sejamos mais como crianças. Crianças precisam de um adulto que possa lhes guiar, que possa lhes orientar, que possa lhes levar para a escola, para a casa, para que possam alcançar os seus objetivos, o seu crescimento, o seu desenvolvimento. E o propósito que Deus tem para a nossa vida hoje é que não sejamos mais como crianças. Crianças precisam de orientação, crianças são ingênuas, inocentes, simples, não entendem a malícia, as más intenções das pessoas que se aproximam delas muitas vezes. E o Senhor quer que você seja intencional no seu crescimento. Ser intencional significa ter intenção, significa ter direção, significa ter um plano de ação, significa ter propósito, significa buscar a revelação de Deus. E como você pode receber a revelação de Deus? Você pensa, Deus vai descer do céu, vai aparecer na minha frente, vai aparecer no meu quarto, na minha sala, vai aparecer na rua, de repente para mim, para dizer para mim o que eu devo fazer? Deus, ele se revela pela leitura da sua palavra. Deus deixou para a humanidade a Bíblia. Muitas pessoas dizem que a Bíblia é um livro arcaico, velho, ultrapassado, antigo, sem valor, mas a realidade é que na leitura da Bíblia você conhece Jesus, você conhece Deus Pai e você conhece o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Ao ler a Bíblia, você toma conhecimento a respeito das maravilhas que Deus já fez no passado e que ele também pode fazer ainda hoje, mas ele não faz porque as pessoas não sabem como pedir e como buscar a ele. Então, que você seja intencional no seu crescimento, que você não seja alguém que espera que pastores, padres, professores ou outras pessoas venham guiar você para um caminho que é certo. Você mesmo, você mesma tem a chance, a oportunidade de ser intencional e de buscar a Deus no seu quarto, dizendo: Deus, eu quero que o Senhor me dê experiências com o Senhor. Deus quer se revelar a você e ele se revela quando você fala com ele, quando você pede sinais para ele. Então eu quero convidar você nesse dia, na leitura aqui desse título, seja intencional no seu crescimento, que você seja intencional, que você não vá à igreja como aquela pessoa que diz: vamos lá no culto, vamos assistir o culto para ver o que vai acontecer, para ver o que Deus vai fazer, para ouvir o testemunho de uma outra pessoa. Deus tem testemunhos para a sua vida. Ele quer se revelar diretamente a você. Mas para que você possa ter esse acesso a Deus,
é necessário que você receba a Jesus no seu coração. Receber Jesus significa que você reconhece que tem pecados, os nossos pecados nos afastam e nos separam de Deus. Nós precisamos de Jesus porque Jesus morreu na cruz e nos deu vida. Quando ele morreu na cruz e entregou o seu sangue, ali ele abriu um espaço para que toda pessoa que recebe a ele receba a marca do sangue dele. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus foi o sacrifício perfeito que nos limpa do pecado e que nos faz ser filhos de Deus. Quando nós recebemos Jesus, os nossos pecados são perdoados e nós nos tornamos filhos de Deus. E quando temos Deus como nosso Pai, ele nos dá o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, a presença dele em nós. E ele quer fazer isso na sua vida. Quem sabe você está aí dependendo da oração de alguém, esperando que alguém faça uma prece por você, mas você mesmo, você mesma, pode entrar no seu quarto e falar com Deus, e Deus vai responder você. Abra depois a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Lá você vai ler que se você entrar no seu quarto e fechar a porta do seu quarto e orar a Deus em secreto, ele vai te ouvir em secreto, mas ele vai derramar sobre você bênçãos que todos os que estão à sua volta verão. Deus quer fazer isso com você. Ao invés de contar o seu problema para alguém, de desabafar com pessoas que não podem fazer nada por você, desabafe com Deus. Diga: Deus, hoje eu estou com a minha casa desorganizada na vida financeira, eu estou sem saber o que fazer com o meu filho, com a minha filha, que está envolvido em coisas erradas. Eu não sei o que fazer com o meu pai, que não para de beber e de se drogar, e eu também não sei o que eu faço com a minha mãe, que está ansiosa, desesperada e que precisa de um socorro e eu nem sei o que fazer. Fale com Deus e peça: Senhor, eu sei que o Senhor está no céu e eu entrego a minha vida a Jesus e eu quero receber o perdão dos meus pecados e eu quero ser uma pessoa que segue o teu reino como teu filho. Eu quero seguir o teu reino. Peça isso a Ele. Ele vai visitar a sua vida e vai mudar a sua história. Seja intencional no seu crescimento. Seja uma pessoa que sabe o que está fazendo. Não uma pessoa que anda porque alguém disse: venha comigo, vamos no culto, vamos nessa igreja, vamos naquela. E você vai passando de porta de igreja em porta de igreja ou de repente de casa em casa, desabafando com amigos, com amigas, participando de conversas que não têm levado você a lugar nenhum. Deus quer levar você para um lugar de felicidade, um lugar em que a presença dele toma conta da sua vida. Então, lendo aqui esse versículo mais uma vez, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas. Ou seja, Deus não quer que você ande perdido, que você ande perdida, como uma criança que não sabe para onde está sendo levado, para onde está sendo levada, como se estivesse passando de uma onda para outra, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Quem sabe as pessoas dizem para você: faça isso, e aí Deus vai te responder. Faça aquilo, e aí Deus vai te responder. Leia a Bíblia. A Bíblia fala, uma das coisas que precisamos fazer para ter a resposta de Deus é, primeiramente, aceitar a Jesus, para ter o perdão dos pecados, para ser filho, para ser filha de Deus. E quando você faz isso, você recebe o Espírito de Deus, que é o Espírito de Deus em você. Quando você tem o Espírito de Deus em você, o próprio Espírito Santo toca no seu coração. Ele fala
de maneira suave, dizendo assim: faça dessa forma, meu filho, faça dessa forma, minha filha. Deus, quando você pede com sinceridade no seu quarto, falando diretamente a Ele, Ele responde você. Tem pessoas que buscam numa imagem, num santo, como se o santo pudesse trazer uma resposta. Sabe o que a Bíblia fala a respeito disso? Depois você pode conferir na sua Bíblia. Abra o Salmo 115. No Salmo 115 está escrito assim, que as imagens de escultura são obras das mãos dos homens. Elas têm olhos, mas não veem. Elas têm ouvidos, mas não ouvem. Elas têm boca, mas não falam. Têm nariz, mas não cheiram. Elas têm mãos, mas não apalpam. E têm pés, mas não andam. E todos aqueles que os adoram serão como eles. Veja que o Salmo 115 fala que todos aqueles que adoram uma imagem vão ficar dessa forma. Vão ver e não vão olhar e não vão enxergar. Vão ouvir, mas não vão perceber o que estão ouvindo. Vão fazer a obra com as suas mãos, mas não vão ter resultados. Vão caminhar e caminhar e caminhar e não vão chegar a lugar nenhum. É isso que o Salmo 115 está dizendo. Mas a Bíblia fala que se você vai até Jesus, Jesus faz diferença. Se você abrir o Evangelho de Mateus, no capítulo 8, você vai ler ali que Jesus estava com os seus discípulos num barco e de repente se levantou uma tempestade. O vento ficou forte e o mar ficou revolto. Os discípulos ficaram com medo e eles chamaram Jesus e Jesus disse: aquieta-te, vento, e acalma-te, mar. Deus, ele estava em Jesus e Jesus está vivo e hoje ele está à direita de Deus, intercedendo por todos os que buscam a ele. Então, se você for até Jesus, ele vai dizer para o vento: aquieta-te, vento. E se o mar está revolto, ele vai dizer para o mar: acalma-te, mar. E é ele que traz a resposta e a solução para aquilo que você não sabe como resolver. E não são pessoas com as suas opiniões, com a sua religiosidade. A religiosidade é aquela pessoa que fica: vamos para cá, vamos para lá, vamos ali, vamos lá, pega a oração desse, pega a oração daquele. Deus quer que você ore. Ele quer que você fale com ele. Ele está dizendo: eu estou aqui, fale comigo e eu falarei com você. Toda pessoa que vai até Deus e fala diretamente com ele, por meio de Jesus, recebe direção que vem dele. Ele vai falar a você, clara e abertamente. Mas como que isso acontece? Se você está perguntando isso, comece um propósito de oração. Seja intencional. Quando você for orar, não jogue palavras ao vento. Feche a porta do seu quarto e diga: Deus, em nome de Jesus, eu me apresento ao Senhor. E se o Senhor está realmente me ouvindo, você pode orar assim. Então começa a me responder, começa a se revelar a mim. Descortina o que eu não consigo ver e peça a Deus: me mostra os teus caminhos, me mostra os teus passos. Quando eu abrir a Bíblia, que eu consiga entender, perceber o que o Senhor está falando. E Deus, ele vai falar com você. Assista mensagens que falam a respeito dos textos da Bíblia. Procure entender o contexto da mensagem. Isso vai aproximar você de Deus. Deus se revela pela palavra e você mesmo, você mesma, deve buscar a palavra para que você não fique, como diz o texto aqui, voltando para o texto, que vocês não sejam como crianças que são levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina.
e pela astúcia e esperteza. Veja, o texto fala da astúcia. Astúcia é uma palavra que fala sobre malícia, sobre alguém que é esperto, que usa a palavra com má intenção. E estamos vivendo dias em que existem pessoas que usam a palavra com má intenção. E já na época do primeiro século aqui, quem escreveu esse texto que nós estamos lendo aqui, que está em Efésios, foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu esse texto que nós estamos lendo para a igreja de Éfeso. Então, já no primeiro século, logo depois que Jesus morreu, Paulo foi um pregador. Logo depois que Jesus morreu, Jesus se revelou a Paulo e ele começou a pregar. Então, logo no primeiro século já havia pessoas mal intencionadas. Se você escuta de escândalos nos dias de hoje, de pastores que são enganadores, que são falsos, que são mentirosos, se você ouve de escândalos que acontecem, já no primeiro século isso acontecia. Você vê aqui pela leitura que Paulo fala: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Eles induzem ao erro. Eles se apresentam como pessoas que são de Deus e que estão realmente preocupados com a alma das pessoas, mas eles estão preocupados com as suas próprias intenções. E por isso eles criam rituais e coisas que só se você for lá, só se você estiver ali, só se você fizer o propósito lá, outros, mais ambiciosos, vão dizer: só se você der tudo que você tem, só se você tirar tudo que você tem e dar ali é que você pode receber alguma resposta ou algum resultado de Deus. Mas leia o Evangelho de Mateus, pegue a Bíblia, abra a Bíblia. Não tenha medo de ler a Bíblia. Se você nunca leu e não sabe por onde começar, a Bíblia se divide em 2 testamentos. O Antigo Testamento é mais difícil de ler. Você abre a Bíblia, começa em Gênesis e vai até Malaquias, mas se você procurar no sumário, você vai ver no começo, na primeira página da Bíblia, um sumário, e você vai ver que tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Abra no Novo Testamento e comece lendo o Evangelho de Mateus. No Novo Testamento, o primeiro livro é Mateus, depois vem Marcos, depois vem Lucas e depois vem João. Leia esses 4 livros, se você nunca leu a Bíblia, e comece a pensar. Veja, a mensagem de hoje é: seja intencional no seu crescimento. Seja uma pessoa que tenha intenção. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu quero ir até Deus. Eu quero receber o Espírito de Deus na minha vida. Eu quero que Deus se revele a mim. Eu quero que Deus fale comigo. Eu quero que Deus me mostre o caminho. E Deus, Ele quer se mostrar para todas as pessoas que o buscam. Se você buscar a Ele, Ele vai se revelar a você. Ele vai se mostrar a você. No livro do profeta Isaías, no capítulo 55, no verso 6, está escrito: buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Você pode achar a Ele nesse tempo. Existem países que, se você buscar a leitura da Bíblia, você não pode. É proibido ler a Bíblia em alguns lugares. Existem lugares em que as pessoas não podem ouvir a respeito de Deus, nem a respeito de Jesus. Mas se você pode ouvir a respeito de Deus e a respeito de Jesus, você está num lugar privilegiado, onde você pode ter o conhecimento a respeito do santo. O santo é Deus. O santo se alcança por meio de Jesus.
Então, seja intencional no seu crescimento. Não ande como uma criança que é levado por todas as ondas de vento e que é levado por toda onda e por toda sorte de vento. Não se deixe levar por pessoas religiosas, pessoas que dizem que se você não comer na cartilha dela, você não tem Jesus, não tem como chegar a Deus. Deus, ele ama a todos e ele quer se revelar diretamente a você. Então, vá até o seu quarto e busque a Deus. Leia Mateus, capítulo 6, leia Mateus, capítulo 8, mas leia Mateus, capítulo 6. Vamos ler aqui a mensagem de hoje. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de pessoas envelhecem, mas nunca crescem, ainda que sejam cristãos. Ficam estagnadas em uma perpétua infância espiritual, como se permanecessem de fraldas e sapatinhos de crochê. O motivo de isso acontecer é que essas pessoas nunca pretendem crescer. Crescimento espiritual não é algo automático, como acontece com o crescimento físico e natural. É necessário que haja um compromisso voluntário. Tem que ser da sua vontade. Compromisso voluntário por parte de cada pessoa. Você deve querer crescer, decidir crescer, fazer esforço para crescer e persistir em crescer. O discipulado, processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão, a decisão de crescer. Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Isso significa que você precisará se livrar de alguns procedimentos antigos. Além disso, você deverá desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar para a melhor forma de viver e pensar. Tem muitas pessoas aqui falando sobre esses novos hábitos que acordam e já acordam murmurando, já acordam dizendo: ó vida, ó azar, mais um dia tão pesado. Mude esse hábito. Diga: o Senhor está comigo. Hoje eu vou vencer. O Senhor me ajudará. O Senhor me prosperará. Eu vou crescer. Eu vou melhorar. Eu vou ser mais semelhante a Jesus. Seja intencional. É preciso que veja aqui o último parágrafo aqui, as duas últimas linhas. Além disso, você deverá desenvolver novos hábitos. Desenvolver é algo que demanda esforço. Eu preciso ter intenção, eu preciso pensar no que eu faço, no que eu falo, como eu me comporto, como eu tomo atitudes na minha casa, com o marido, com a esposa, com o filho, com a nora. Tem pessoas que tratam mal a nora, o genro, ou a sua nora, o seu genro agora são seus filhos. São pessoas que precisam ser cuidadas. Quando você cuida do genro e da nora, você está cuidando do seu filho, da sua filha. Então, você deverá desenvolver novos hábitos. Tem pessoas que não recebem no almoço de domingo a visita dos filhos. Por quê? Justamente porque maltratam o marido, a esposa do filho da filha. Então, quando você mudar o seu comportamento, quando você decidir, eu vou ser diferente, eu vou tratar bem essas pessoas, aí você vai colher o benefício, o resultado que você espera. E intencionalmente mudar para a melhor forma de viver e pensar. Agora, prosseguindo aqui, pare de ficar olhando para trás, para os lados, para os outros. Tem muita gente que pensa que a grama do vizinho é mais verde.
Se você pensa assim, saiba que a grama do vizinho só está mais verde porque ele está regando, porque ele está cuidando. Se você parar de olhar para a grama do vizinho e começar a cuidar da sua grama, a sua também vai ficar verde e pode ficar até mais verde, dependendo do cuidado que você der. Então pare de ficar olhando para trás, para os lados, para os outros. Olhe para a frente, pois lá está o alvo de uma vida melhor, repleta de esperança, glória e promessas para dias melhores. Veja, repleta de esperança. Esperança fala a respeito de futuro, repleta de esperança, repleta de ter o que esperar, repleta de glória. Glória fala a respeito de vitórias, fala a respeito de resultado, fala a respeito de viver agora uma vida de glória, uma vida de alegria. E promessas fala a respeito de coisas que você ainda nem pensou. Deus faz promessas de coisas que nem passaram na sua mente, na sua cabeça, nem no seu coração, nem você nunca pensou que Deus pudesse fazer, que Ele pode fazer. Então vai ser repleta de esperança, de ter o que esperar para o futuro, de glória, de ter um presente, onde Deus dá a você todo dia um presente, todo dia Ele dá um resultado, todo dia Ele dá algo que traz alegria ao seu redor, e de promessas, de coisas que você nem pensou que Deus vai fazer para dias melhores. Então desça da arquibancada e venha para a arena. Essa frase aqui é muito importante. Desça da arquibancada. As pessoas ficam sentadas na igreja esperando que o pastor, que alguém ore por elas. Desça da arquibancada, desça de ficar sentado na plateia, como se a igreja, como se o culto fosse um evento que você vai, que você assiste e depois você vai embora. Desça da arquibancada e venha para a arena. Deus está chamando você para perto dele, para a arena da oração, para a arena da leitura da palavra, para a arena de buscar o seu crescimento. Crescer dói. Vai exigir que você dedique o seu tempo. Você vai ler alguns textos que você vai ler pela primeira vez e você vai pensar assim: o que Deus quis dizer com isso? Mas, se você for persistente, se você sempre buscar receber o direcionamento de Deus, você vai entender passagem por passagem, palavra por palavra, e você vai orar, e Deus vai se revelando a você, e você vai entender como Deus fala com cada pessoa. Ele vai falar de uma forma especial, peculiar, diferenciada, segundo, sob medida, exatamente sob a sua medida. Porque ele conhece você como ninguém. Ele sabe como você pensa, ele sabe o que é importante para você, ele sabe quais são as suas preocupações, ele conhece a sua história. Então, Deus, ele sabe como fala com cada filho e com cada filha. Nada melhor do que você mesmo, do que você mesma buscar a Deus. Ele vai falar diretamente com você, conforme a sua medida, as suas necessidades, como você entende e pensa, ele vai falar com você. Então Deus vai trazer vitória às suas mãos. Abençoe as pessoas, tenha fé, acredite em Deus, ore, ore, creia, tenha confiança, porque não adianta, aqui no Creia, não adianta você orar e dizer assim: estou orando, mas acho que Deus não me ouve. Estou orando, mas acho que Ele não me escuta. Não tenha dúvida. Se você for até o seu quarto e orar a Deus, Ele está vendo, Ele está ouvindo. Insista na oração e Ele falará com você. Creia, busque. Buscar fala a respeito disso, de ser intencional, de um processo.
faça propósitos de oração, entregue os seus problemas, as suas dificuldades, entregue e perdoe. Isso é muito importante, perdoar. Se você não perdoa, você carrega uma barreira que impede Deus de falar com você. Lá no Evangelho de Mateus, mais uma vez, o capítulo 6, no versículo 14, no versículo 15, está escrito assim: se vocês perdoarem as ofensas dos homens, eu também vou perdoar vocês. Mas se vocês não perdoarem, eu também não vos perdoarei. Você pode conferir esse texto, está lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 14 e no versículo 15. Então, o mais ele fará. Então, ficou uma tarefa para você fazer depois da meditação aqui nesse devocional. Leia Mateus, capítulo 6. Medite nesse texto. Esse é um texto em que Deus fala muito a respeito das nossas preocupações e de como nós podemos nos achegar a Ele. Leia Mateus capítulo 6 e, se você encontrar um tempo ainda, leia Mateus capítulo 8 também. No capítulo 8, Jesus mandou o vento se acalmar e o mar... Não, ele mandou o vento se aquietar e o mar se acalmar. A frase de hoje é: quando você muda a sua maneira de pensar, as palavras que expressa começam a mudar. Pense da mesma forma que Jesus pensou. Então, lendo essa frase mais uma vez: quando você muda a sua maneira de pensar, as palavras que expressa começam a mudar. Pense da mesma forma que Jesus pensou. Se você tiver os pensamentos de Jesus, você vai falar as palavras de Jesus. E as palavras de Jesus são palavras que são de Deus. Então, se você mudar a sua forma de pensar, comece a pensar como Deus quer que você pense. Para que você consiga ter os pensamentos de Deus, você precisa ler a Bíblia. Porque é na Bíblia que você conhece, que você passa a saber quais são os pensamentos de Deus. E lá em Isaías, no capítulo 55, no versículo 8 e 9, está escrito assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são melhores do que os vossos caminhos. Você tem alguma dúvida de que os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus? Você tem alguma dúvida de que os caminhos de Deus são melhores do que os seus? Então, busque os pensamentos de Deus e você vai falar como Deus pensa a seu respeito. Lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, está escrito assim: eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos prosperar e dar a vocês aquilo que vocês esperam. Então Deus, ele tem bons pensamentos. Um pregador disse uma vez, lendo esse texto de Jeremias 29:11, ele disse assim: perceba que Deus mandou o profeta Jeremias dizer para o povo: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. E ele disse assim: nós somos tão fracos, nós somos tão frágeis, nós somos tão vulneráveis, nós somos tão limitados que nós não somos nem mesmo capazes de pensar direito naquilo que é melhor para nós. Então nós somos dependentes do Senhor. Nós somos dependentes do Senhor para pensar, para ter bons pensamentos. Então, busque ter os pensamentos do Senhor. Hoje é o dia 167 de 365 e a leitura bíblica de hoje é o Salmo 72. A palavra-chave de hoje é amadurecimento. Que você amadureça, que você cresça
no conhecimento do Senhor. E agora faço um convite para você que ouviu essa mensagem, mas ainda não entregou a sua vida para Jesus. Aqui na tela está a oração de confissão. Essa oração de confissão é uma oração em que você confessa que você quer que Jesus seja o Senhor da sua vida e que Ele seja o seu Salvador. Salvador porque Ele nos salva dos nossos pecados. Como Ele morreu na cruz, entregou o seu sangue ali na cruz para recebermos o perdão dos nossos pecados, Ele deixou uma porta aberta. Toda pessoa que vier até Ele e que disser e que crer que Ele é o Filho de Deus, que Deus o ressuscitou dos mortos e que Ele está à direita de Deus hoje, e que confessá-lo com a boca, dizendo: Jesus é o meu Senhor, que Jesus é o Senhor, será salvo. Você pode ler isso no livro de Romanos, no capítulo 10, lá no versículo 9. No Novo Testamento existe uma carta que Paulo escreveu para os romanos, para a igreja de Roma, e lá ele explicou para os romanos como que se alcança a salvação. E lá no capítulo 10 ele trouxe essa explicação. Você alcança o Senhor quando você acredita que Deus o ressuscitou dos mortos e com a sua boca você confessa: Jesus é o Senhor. Então, nessa oração que está na tela, você pode confessar que Jesus é o Senhor, mas tem uma coisa que só você pode fazer. Antes de fazer essa oração, no seu coração, você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dos mortos, que Jesus está no céu à direita de Deus, que Ele está vivo e que Ele responde a todas as orações e intercede por todos os que vão até Ele diante do Pai. Então, abra o seu coração, creia que Jesus está vivo, que Deus o ressuscitou dos mortos e ore comigo essa oração que está aqui na tela, entregando a sua vida para Ele, e Ele quer se revelar a você, mostrar os pensamentos que Ele tem a seu respeito diretamente para você mesmo, para você mesma. Então ore comigo aqui dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. O livro da vida, para aqueles que nunca leram a Bíblia, lá no último livro, em Apocalipse, no capítulo 20, o último livro da Bíblia, onde estão escritas as revelações das coisas do futuro, as coisas de como as coisas serão no final dos tempos, fala que haverá um dia de julgamento final. E todos aqueles que aceitam Jesus e seguem nessa terra os seus mandamentos, seguem os seus caminhos, vão ter o seu nome escrito nesse livro da vida. Então, no dia do juízo final, quando Jesus julgar a todos, quem estiver com o nome no livro da vida entrará diretamente no reino dos céus. Porque quem tem o nome escrito nesse livro, que é o livro da vida, é filho, é filha de Deus. Da mesma forma, quando um filho nasce e você faz no cartório, faz o registro de nascimento dele, quando você aceita Jesus, seu nome é anotado nesse livro da vida como filho e como filha. Mas esse nome permanece no livro se você permanece como filho e como filha, seguindo os seus mandamentos e os seus caminhos. Dizer de boca, porque algumas pessoas vão dizer: é só você aceitar a Jesus e seguir a sua vida normalmente, fazendo tudo o que você sempre fez, que não tem problema nenhum. Esses são os mentirosos. A Bíblia vem para revelar que é preciso andar em novidade de vida. Você vem a Jesus. Quando você aceita ser filho de Deus, você passa a se comportar como filho de Deus. Na sua casa,
existem regras que você lança para os seus filhos. E mesmo você que não tem filho e que não tem filha, você sabe que na casa dos seus pais existem regras. Cada casa tem uma cultura própria, tem um jeito certo, um jeito próprio de funcionar. E na casa de Deus também é assim. Existe uma cultura que se chama a cultura do reino. E a cultura do reino é uma cultura em que você ora, é uma cultura em que você lê Bíblia, é uma cultura em que você ama o próximo, é uma cultura em que você passa a perdoar as pessoas, é uma cultura em que você não carrega mágoa nem ódio, mas você olha para frente. É uma cultura em que você não reclama e não murmura, mas é uma cultura em que você vai à luta, você vai à frente. É uma cultura em que você não deixa os outros colocarem você para baixo e ficar desmotivado, desmotivada. É uma cultura em que, quando todo mundo à sua volta aponta o dedo para você e diz que você não pode, você olha para cima e fala: o meu Deus está lá em cima. E eu sei que os pensamentos dele estão lá em cima e são os melhores pensamentos a meu respeito. Então, existe uma cultura, essa é a cultura do reino. Tem outras coisas, o tempo aqui é limitado, mas a cultura do reino é uma cultura que vai levar você para a vitória, para a realização, para o sucesso. A palavra sucesso significa sucessão. Sucessão significa é o que sucede, significa que a pessoa consegue avançar de ponto em ponto. Então, sucesso significa que a pessoa foi avante, que a pessoa conseguiu passar de um objetivo, de uma restrição para outro e para outro e para outro. E Deus tem isso para aqueles que confiam nele. Ele tem sucesso. Você não vai ficar paralisado, estagnado no mesmo lugar, mas você vai suceder, você vai avante, você vai para o próximo passo, você vai para o próximo nível com Jesus, com a direção dele na sua vida. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por esse dia, pelas tuas bênçãos de salvação, porque o Senhor abriu caminho. Te agradecemos, Deus, pelas suas bênçãos, pela sua salvação. Te agradecemos, meu Deus, pelo seu Espírito Santo que nos acompanha todos os dias, nos trazendo clareza, iluminação e luz em tudo aquilo que fazemos. Eu oro intercedendo pela vida do meu irmão e da minha irmã, pedindo que o Senhor venha trazer revelação e clareza a respeito da sua verdade, que aqueles que de repente estão sendo enganados por pessoas mal intencionadas agora sejam arrancadas desse caminho mau e que consigam encontrar a sua verdade, para que possam encontrar o caminho certo, que o Senhor venha mudar os maus pensamentos e que o Senhor venha trazer os seus pensamentos, que os teus filhos possam receber os teus pensamentos, que são pensamentos que são bons, que são pensamentos que são do alto, que são pensamentos de vitória, que são pensamentos de sucesso, que vão levá-los para novos caminhos, novos patamares, para conhecerem novas pessoas que são de Deus. Eu peço que o Senhor venha fazer assim, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 72. O Salmo 72 é uma oração pelo rei. Algumas pessoas dizem que quem escreveu esse salmo foi o rei Davi, e outras pessoas dizem que esse salmo foi uma oração que Davi fez pelo seu filho, que foi o rei Salomão. O fato é que esse Salmo 72 é uma oração pedindo pelo rei, pedindo que Deus ilumine o rei. Agora, você pode pensar assim: então esse salmo é para quem ocupa cargo de autoridade. É para quem é rei, é para quem é presidente, é para quem é governador, é para quem é o prefeito. Mas na verdade, eu te convido a ler esse salmo como sendo você, esse rei e essa rainha. Porque veja, a mensagem de hoje
falou para nós que é preciso ser intencional. Existem muitas decisões que você tem que tomar. Existem coisas que você é o responsável, que você é o rei e que você é a rainha. A começar pela salvação. Só você pode decidir se você recebe ou não recebe Jesus. Isso é algo que nenhum rei, nenhuma rainha, nenhum presidente, nenhum imperador, nenhum governador, nenhum prefeito, ninguém pode obrigar você a fazer ou não fazer. Você é absolutamente rei e rainha da sua vida, no que diz respeito a eu aceito ou não aceito Jesus. Nem mesmo Deus obriga você a aceitá-lo. Ele oferece a salvação. Mas se você disser eu não quero, isso é uma decisão absolutamente sua. Então, existem situações em que só você é rei, só você é a rainha da sua vida. Então, leia esse Salmo 72 pensando aqui sobre essas coisas. Então aqui o rei Davi, ele faz uma oração e veja o que ele pede a Deus, entrando aqui no Salmo 72, verso 1. Ó Deus, ensina o rei a julgar, de acordo com a tua justiça. Dá-lhe a tua justiça. Quantas vezes nós queremos fazer os nossos julgamentos a respeito de outras pessoas, quando Deus diz, por que você olha pro cisco do olho do seu irmão e dentro do seu olho tem uma trave? Muitas vezes nós queremos fazer o nosso julgamento. E ele fala aqui, ó Deus, ensina o rei a julgar, de acordo com a tua justiça. Dá-lhe a tua justiça. Verso 2, para que governe o teu povo com honestidade e trate com justiça os explorados. Talvez você pense, eu não ocupo cargo de autoridade, então eu não vou governar povo nenhum. Se você é pai, se você é mãe, então você tem o governo da sua casa. No verso 2, ele pede a justiça de Deus para que governe o teu povo com honestidade e trate com justiça os explorados. Deus colocou o seu filho, a sua filha, a sua família, para que você governe. Como você está governando a sua casa? Você tem ensinado os seus filhos, as pessoas da sua casa, como você tem sido marido? Você tem cuidado da sua esposa? Tem sido sacerdote da sua casa? Tem ensinado seus filhos a respeito do caminho do Senhor para que eles possam ter esse acesso a Deus? Esse governo é seu como pai. Então, verso 3, que haja prosperidade no país, pois o povo faz o que é direito. Muitas pessoas reclamam do Brasil, mas o Brasil depende de nós. A prosperidade do país depende dos pensamentos dos seus cidadãos. Se você pensa bem, se você cuida bem da sua casa e se você obtém sucesso, você sucede, vai avante, todo o país prosperará. E se você aumenta a sua zona de influência, exercendo influência até sobre os parentes, sobre os vizinhos, sobre os colegas de trabalho, sobre as pessoas do seu bairro, você colabora para que haja prosperidade no país. Então veja, essa missão, essa responsabilidade, ela é nossa. Verso 4, que o rei julgue os pobres honestamente, que ele ajude os necessitados e derrote os que exploram o povo. Quando você busca saber a respeito dos seus direitos, quando você defende as pessoas à sua volta que precisam de socorro, de ajuda e de apoio, quando você não compactua, não concorda com as coisas erradas e faz o que está ao seu alcance, você visita o pobre. Quando você vê que alguém nas redondezas não está cuidando bem dos filhos e você leva até o conselho tutelar, quando você vê que existem vizinhos que precisam de uma visita
para que o casamento possa ser melhorado, para que exista reconciliação, para que exista paz na casa dos vizinhos que vivem discutindo. Quando você se importa com os pobres não são só os pobres financeiramente, são os que são carentes, os que precisam de socorro, os que precisam de ajuda. Quando você faz alguma coisa por eles, você está ajudando eles. Verso 5: que o rei viva enquanto o sol durar e a lua existir por gerações sem fim. O versículo 5 não é um pedido de imortalidade. Quando ele fala que o rei viva enquanto o sol durar e a lua existir por gerações sem fim, ele está orando pelos seus descendentes. Ele está dizendo que o rei, tudo aquilo que eu aprendi, que eu passei para os meus filhos, que os meus filhos passem para os meus netos, que os meus netos passem para os meus bisnetos, e que a minha geração viva enquanto o sol durar, enquanto tiver sol, enquanto tiver lua, que existam descendentes por gerações sem fim. 6. Que o rei seja como a chuva que cai sobre os campos, como os aguaceiros que regam a terra. Você sabe que quando a chuva cai sobre os campos produzem, os campos prosperam. Então ele fala que o rei seja como a chuva que cai sobre os campos, como os aguaceiros que regam a terra, que o rei prospere, que exista prosperidade. 7. Que a justiça floresça durante a sua vida e que haja prosperidade enquanto a lua brilhar. Que a justiça floresça significa que todas as decisões sejam corretas, que não exista injustiça, que as situações sejam julgadas com verdade, com correção. 8. O seu reino irá de um mar a outro e desde o rio Eufrates até os fins da terra. Isso fala também de prosperidade. O reino vai se expandir, ele vai se alargar, ele vai alcançar todos os lugares. 9. Os povos do deserto se curvarão diante dele, e os seus inimigos se humilharão aos seus pés. 10. Os reis da Espanha e das ilhas lhe oferecerão presentes, e assim também os reis da Arábia e da Etiópia. 11. Todos os reis se curvarão diante dele, e todas as nações lhe obedecerão. Verso 12. O rei ajuda os pobres, que lhe pedem socorro. Ele ajuda os necessitados e os abandonados. Aqui, no versículo 9, 10 e 11, quando fala que todos os povos se curvarão, que os reinos trarão presentes, que todos os reis se curvarão diante dele, ele está falando que, numa aplicação prática, quando somos bons administradores da nossa vida, as pessoas à nossa volta querem nos presentear. As pessoas à nossa volta passam a nos honrar, a nos respeitar, ao verem que somos boas pessoas, que administramos bem o nosso tempo, que cuidamos e nos importamos com elas, que somos justos nos nossos julgamentos, naquilo que falamos, que tratamos todos com honra, com respeito, com humildade, então as pessoas também nos honram. Quando ele fala aqui no 9, os povos do deserto se curvarão diante dele, as pessoas se curvam para dar honra para as pessoas que dão honra, que julgam com justiça, que tratam as pessoas com humildade, com consideração, com honra, com respeito. Então ele está dizendo isso. 12. O rei ajuda os pobres que lhe pedem socorro. Ele ajuda os necessitados e os abandonados. Isso fala a respeito de generosidade, de bondade. 13. Ele tem pena dos fracos e dos necessitados e salva a vida dos que precisam de auxílio. 14. Ele os livra da exploração e da violência. A vida deles é preciosa para ele. 15. Viva o rei, que ele receba ouro da Arábia, que todos os dias sejam feitas orações em favor dele e que Deus sempre o abençoe. 16. Que no país haja fartura de cereais, que os montes fiquem cobertos de colheitas e produzam tanto quanto os montes Líbanos, que as cidades fiquem cheias de gente,
como capim cobre os campos. 17. Que o nome do rei nunca seja esquecido e que a sua fama dure enquanto o sol existir. Que todos os povos peçam que Deus os abençoe, assim como ele tem abençoado o rei. 18. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, pois é Ele quem faz essas coisas maravilhosas. 19. Louvem para sempre o seu nome glorioso e que a sua glória encha o mundo inteiro. Amém e amém. 20. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Então, vamos ficar aqui com o versículo 19. Louvem para sempre o seu nome glorioso e que a sua glória encha o mundo inteiro. Amém e amém. Que a glória do Senhor encha a sua vida nesse dia até o fim e que seja assim. Amém e amém. E se você quiser ler um estudo do Salmo 72, eu vou deixar aqui no canto superior direito um estudo que foi feito aqui numa série aqui do canal sobre o Salmo 72, que fala sobre o contexto dele, sobre quem escreveu, sobre essas coisas. Isso se você tiver curiosidade de saber sobre o Salmo 72. Deus abençoe a sua vida grandemente, dê glória ao Pai, porque Ele entregou o seu Filho para abrir um caminho para podermos ser filhos dele. Dê glória ao Filho, porque Ele aceitou vir nessa terra como carne e morrer a nossa morte na cruz para nos perdoar dos pecados com o seu sangue, para termos esse acesso a Deus. E dê glória ao Espírito Santo, porque é Ele que nos guia e nos orienta para seguirmos na sua luz. Amém? E graças a Deus. Amém.